Bom dia, bem-vindos a mais uma Pegando-se as Escrituras. A gente hoje vai tratar de Filipenses 2, a continuação da Carta da Alegria, que nós começamos na semana passada com Ana Cristina. Vamos dar encaminhamento hoje, né? Nesse texto tão maravilhoso. Vamos orar. Paizinho, obrigada, Deus, porque você chega antes, você vai na frente, abrindo os caminhos, cortando tudo quanto é de seta, fazendo tudo fluir do teu jeito, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, Senhor, por quem tu és, Deus, por quem tu és. Obrigada, Deus, pela tua palavra e eu oro que hoje, Senhor, nesse capítulo 2 da carta da alegria de Paulo aos Filipenses, tu possas falar ao nosso coração, Senhor, porque ali naquele momento de dificuldade, Paulo conseguia se alegrar, que nós possamos ser assim também, Senhor. Encontrar motivos de alegria em Ti, Senhor. Independente das circunstâncias ao nosso redor, que nós possamos manter o foco e caminhar com um alvo claro e certo que Tu vais nos mostrar hoje, Senhor. Tu possas mudar a nossa mente, mudar o nosso jeito de ser, Senhor, para ficar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá, né? Começando aqui, como eu falei, essa carta de Paulo, que é chamada Carta da Alegria, apesar dela ter sido escrita numa prisão, e nós vamos ressaltar que quantas vezes a palavra alegria aparece nessa carta, daí o nome, né, dela. Então, ele não tinha, aparentemente, né, olhando as circunstâncias, ele não tinha motivo realmente para estar festejando, porque ele estava preso, o amigo dele tinha quase morrido, ele estava com saudade de todo mundo, né? Mas ele consegue em Cristo Jesus, né, ter alegria. E nós também devemos fazer assim. Vamos só lembrar um pouco do que foi falado na semana passada, né, por Ana Cristina. Eu queria só trazer uns pontos aqui. Ana fez uma retrospectiva maravilhosa, né? Voltou lá para Atos 16, contando o comecinho da história de da igreja, né, de Filipos, que o Senhor ordenou a Paulo. Paulo tinha um plano, eu quero ir ali para a Ásia Menor, o Senhor, vá para a Macedônia. Falou isso através de sonhos, não foi uma coisa clara assim, Paulo, vá para a Macedônia. Não, ele entendeu que o Senhor estava falando com ele a partir de sonhos. Deus fala conosco com sinais, né? E a gente tem que estar atento, porque a linguagem dele é muito particular para nós. Então, era claro para Paulo, e embora que ele dissesse assim, eu acho, eu tenho a impressão, mas ele foi, né? E foi aquele boom, acabou que, como Ana Cristina falou, Filipos foi uma sede de plantação de igrejas. Paulo morou ali 3 anos e ali foram plantadas 7 igrejas ao redor, as 7 igrejas do Apocalipse. Filipos não é uma delas, mas elas são todas ao redor, assim, né? Numa sequência bem do tipo mensagem, né? Carta. Enfim, é, Ana Cristina falou sobre essa orientação aí, né, do Espírito Santo, e é importante a gente lembrar também que a igreja de Filipos foi uma igreja, ou talvez a igreja que mais colaborou com o ministério de Paulo, porque eles reuniam, né, suporte financeiro e enviavam para Paulo quando ele estava ministrando em outras igrejas, né, em Colossenses, na igreja de Colossos, e também, né, enquanto ele estava ali na prisão. E aí, em Filipenses 1, 9 a 11, a gente vê a oração de Paulo, né? O texto diz assim: essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção,
para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E nós oramos isso essa manhã, né? Que Deus possa nos trazer conhecimento e percepção, né? E visão do mundo espiritual, para a gente discernir o que é melhor. A gente deixa a nossa cabeça decidir coisas, né? Inferir coisas. É muito complicado, minha gente, porque nossa mente, ela é falha, mas a gente tem que lembrar que a gente tem a mente de Cristo, então vamos acessar a mente de Cristo. E aí, continuando em Filipenses 1 ainda, 18b a 21, ele diz, de fato, continuarei a alegrar-me. Eu estou lendo isso aqui porque já no capítulo 1, Paulo está falando, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu, ou seja, cada coisa ruim, mas olha onde está o pensamento de Paulo, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amo isso. Paulo está dizendo assim: olha, eu tenho esperança de que eu vou ser livre. Ele está dizendo aí, graças à oração, a gente tem que ter esse espírito de falar com Deus, né? De pedir a Ele e principalmente de estar alegre nele, porque quer ele diga sim, quer ele diga não àquilo que a gente pediu, nós estamos contentes porque Deus está no controle da nossa vida. Ele disse para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tá tudo bom. E finalmente, o finalzinho do capítulo 1, para a gente dar uma alavanca para o capítulo 2, Paulo fala de conflitos externos, né? Está dando aqui o encaminhamento para isso. Então, Filipenses 27 a 30 diz assim, Filipenses 1, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes, todos juntos, né? Pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para isso, perdão, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então, assim, Paulo estava disposto a tudo, né? Mas ele reconhecia que havia dificuldades. E a gente vai ver a respeito dessas dificuldades ao longo da carta. Mas o espírito dele é sempre aquele de combate na fé, né? Ali. Então, vamos começar agora mesmo o texto desse capítulo 2, que é muito desafiador. Minha gente, se você está olhando isso num tape, né, mais tarde, eu sugiro que você entre em oração e faça um acordo com o Senhor para Ele tocar o seu coração a respeito de tudo que vai ser dito aqui, nesse período que a gente vai estar meditando essa manhã. Então, Filipenses 2:1 diz: se para estarmos em Cristo nós temos uma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Eu parei aqui porque
Aqui no nosso texto, nessa versão, né, NVI, ele começa questionando, né? Se por estarmos em Cristo acontece isso, isso, isso. Mas em outras versões, por exemplo, a Almeida, a revisada e corrigida, a ARC, ele começa com um portanto. Portanto, quer dizer que vem, né, diante do que foi visto no capítulo 1, diante do que eu escrevi no capítulo 1. Portanto, a consequência disso é que você precisa se questionar. Você crê nisso? Você crê que nós estamos em Cristo Jesus? Você crê que isso deve lhe motivar? E pior ainda, a pergunta: isso lhe motiva alguma coisa? O que é que você estar em Cristo muda na sua vida? Para mim é assim, eu acordei hoje de manhã cedo, para mim acordar de manhã cedo é fácil, Kátia faz isso, mas e se levantar e arrumar o cabelinho, e botar o brinquinho, e se locomover, e se arrumar aqui, né, toda preparando para quê? Essa é para o Senhor. Essa é a parte do Senhor. É isso que ele faz. Porque senão eu podia estar comendo, eu podia estar orando por mim mesma, eu podia estar, sei lá, passeando com os amigos, mas o Senhor nos motiva a fazer alguma coisa que não é para nós, não é um motivo egoísta, é para Ele, é para o reino. E isso significa para os outros, né? O que é que você está fazendo para os outros? Porque você está em Cristo Jesus, né? Será que isso lhe exorta ao amor? Será que a gente tem comunhão com o Espírito suficiente para derramar essa afeição na vida das outras pessoas ao nosso redor? Porque a gente pode sim mudar a vida das pessoas ao nosso redor. As pessoas se contagiam com esse amor. E aí, vamos para frente, ficou todo esse questionamento, né? Se temos alguma motivação, se temos uma exortação de amor, se temos alguma comunhão com o Espírito, né? Não sei que nível de comunhão com o Espírito você tem, se temos alguma profunda afeição e compaixão. Aí continua no versículo 2. Completem a minha alegria. Ele já está alegre, viu? Já está alegre com tudo isso, mas ele quer que a alegria dele seja completa tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Minha gente, que trecho tremendo. Anota aí esse 2. Eu pinto, mudo de cor, grifo. É impressionante esse versículo 2, porque ele diz assim: tenham o mesmo modo de pensar. Isso quer dizer que eu devo concordar com você? Eu gosto de verde. Você gosta de verde? Você prefere vermelho? Tudo bem, não tem problema, porque isso é secundário. Mas a gente precisa ter o modo de pensar de Cristo, que inventou todas as cores. Vocês entendem isso? Então, a gente tem a nossa peculiaridade, mas Cristo, ele tem uma mente diferente e nós todos podemos acessar essa mente de Cristo. O mesmo modo de pensar, do jeito dele, nas coisas importantes e essenciais. O mesmo amor. Essa é uma carta de amor. E amor não é a mim mesmo. Eu aparecer, o povo me reconhecer, eita, aquela ali, eita, não sei o quê, gostei da sua palavra, que maravilha, que bacana, quero ver de novo. Não. O que que isso influenciou na sua vida? O que que mudou na sua vida? Isso aí que você achou bacana, fez você fazer o quê? Por quem? Pelos outros. Pelos outros. É um só espírito no Senhor, o mesmo espírito que habitava ali em Paulo, ele habita em mim, habita em você, o mesmo espírito, uma só atitude, a atitude de amor. E aí ele diz: nada façam por ambição. Essa é uma carta que fala de falta de ambição, falta de egoísmo e ao mesmo tempo fala de humildade, considerar os outros maiores, melhores, superiores a nós mesmos, minha gente. Por amor, foi isso que Jesus fez. A gente vai ver na sequência ele dizendo isso. E aí ele chega na parte prática. Eu amo essa carta porque ela é bem assim.
eu dou a teologia e eu dou a prática, Paulo, né? No caso, ele dizendo assim, olha, a teologia é essa e a prática é essa, a gente vai ver isso. Ixi, estou me alongando que só. Mas, assim, é preciso que todo mundo concorde, né? Inteiramente de Cristo. E aí a gente vai ter um só tom. Eu não entendo muito de música, não, mas às vezes dá para entender quando alguém está desafinado, né? Tá todo mundo tocando aqui, eu entro cantando ali, aí destoa claramente. A gente precisa andar numa vibe, a vibe de Cristo, tá? E o desafio é esse, é unidade, humildade e amor. Vocês estão entendendo aí? Esse trechinho, marca mesmo, bota num quadradinho assim, de amarelo, eu faço assim, grifo, né? Unidade em amor, generosidade ao invés de egoísmo. Isso é o centro de Cristo. É assim que é. Quando eu acordo pensando o que é que eu vou fazer para os outros hoje, em vez de eu ficar pensando o que é que eu vou fazer para mim hoje, o que é que eu me divertir, me descansar, me arrumar, para mim, não, para os outros. A gente precisa fazer isso. Fugir da ambição egoísta, querer aparecer, querer ser reconhecido, querer ser o autor da obra. Às vezes tem um negócio assim, eu já vi um negócio assim, fulano fez isso. Ai, meu amigo, estudei com ele, e a gente estava junto nas baladas, e você já vai criando uma conexão com aquilo ali, como sendo assim, eu tenho parte nisso. A gente quer participar, né, das coisas boas dos outros. Vamos querer participar das coisas ruins dos outros também. Fulano está com uma dificuldade, eu acho que é melhor eu estar ali participando disso com ele, né? Junto ali. E aí a gente tem que pensar na mente de Cristo também. É muito importante a gente entender que a nossa motivação, ela não pode ser em cima do, sei lá, meu ministério, né? Eu trabalhar no propósito da minha igreja, a minha bandeira, né? A minha paróquia, em vez da outra paróquia, né? Nós fazemos isso. A minha denominação, porque nós somos assim, os outros são assados, e nós somos, né? A gente está mais certo, a gente está mais correto, a gente está mais alinhado com as escrituras. Não é assim. Jesus pegou todo mundo, ele escolheu todo mundo, o daqui e o dali, o que concorda com você, o que não concorda com você. E é pela mente de Cristo que a gente recebe esse amor intencionalmente, para a gente não pensar no outro de outra forma, senão como superior a nós. Eu estou aqui, o que, que eu posso fazer por essa pessoa? Para ela se aproximar de Cristo. Se Cristo estivesse aqui, ele ia fazer o quê? O que, que ele quer fazer através de mim, né? Aí é muito importante a gente pensar nisso. E aí tem uma coisa importante, importantíssima que vem agora. Tudo é importante aqui nesse negócio, mas preste atenção na significação de cada versículo. Escuta esse versículo 5. Leia aí comigo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Aí você diz assim, mas está falando o que mesmo aqui? O que é aqui? Eu vou traduzir para você. É assim, antes, né, no versículo 2 ele falou: tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. E agora ele está dizendo: olha, sabe como é que você faz isso? É olhando para Jesus. O nosso modelo de como fazer isso, que está naqueles versículos 2 a 4, é olhar para Jesus. Tem como Paulo é bem prático. O alvo é fazer isso. Mas como é que eu faço esse negócio, né? Olhando para o modelo que o Senhor nos deu. Nosso modelo é Cristo. Ele diz na atitude. Porque eu vou dizer uma coisa, minha gente, ser crente é uma coisa de ação. Ação. Eu repito isso, você provavelmente já ouviu eu falando isso antes, mas eu vou falar de novo. Aquele versículo que todo mundo conhece, de João 3,16. Pense aí agora, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele amou tanto que ele fez alguma coisa. Vocês entendem? É o formato
do amor de Deus é ação, uma atitude, é mover-se para fazer alguma coisa boa por quem ele ama. Se você lê 1 Coríntios 13, você vai ver isso também. Amor é isso, né? A essência do amor. Tem um ditado por aí que diz assim: amor é o que o amor faz, né? Mas se a gente for olhar para Cristo, é exatamente isso. E aí, Cristo, ele é o nosso modelo. O nosso alvo é ter a mente de Cristo. Eu separei aqui um versículo de 1 Coríntios 2, 15 e 16. Diz assim: quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, nesse versículo 5, a gente está vendo, olha, Jesus, ele era Deus e ele é Deus. Ele é Deus, ele é o Criador do universo, ele é consubstancial com o Pai, ele é um com o Pai, né? Ele é um Deus trino com ele, mas ele não se apegou a esse fato, assim, eu sou Kátia, eu estudei, eu faço parte da igreja anglicana, eu faço parte da paróquia anglicana da Zona Norte, que maravilha, eu faço parte do ministério tal, eu faço não sei o quê, eu isso, eu aquilo. A gente não deve se preocupar com isso, se apegar a isso, mas a gente deve abrir mão dessa glória que nós temos para nos fazermos servos, como Jesus se fez. Vocês estão entendendo? Ele é o nosso modelo, é um desafio. A gente tem que se fazer servo. E servo não fica sentado na cadeira, ou levantando os braços, ouvindo o hino. Oh, que maravilha! Eu estou com uma paz tão grande, eu estou com uma alegria tão grande, gostei tanto dessa palavra. Oh, que beleza! É uma bênção, mas isso está lhe levando para onde? Para você fazer o quê, né? Motivado, com esse gás dentro de você, o que é que você vai fazer? Essa é uma carta de desafio, nos fazermos servos, servos do Deus Altíssimo, embora que ele diz assim, eu não lhe chamo de servo, eu lhe chamo de amigo, mas a gente tem essa missão por aí. Só um instantinho. Continuando aqui, nos versículos 6 a 8 de Filipenses 2. Veja, versículo 6 diz assim, Jesus, né, que terminou ali o versículo 5, que ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Gente, essa coisa aqui é muito importante. A gente não pode ficar numa postura de eu sei, eu estou certo, é, na minha igreja não é assim. Essas são frases que não deviam sair da nossa boca. Nós somos diferentes, mas isso não deve ser motivo da gente estar questionando coisas, né? Ou impondo coisas, ou se sentindo superior. Na verdade, Deus quer que a gente se sinta inferior e que a gente possa servir as pessoas, né? Jesus, ele fez isso de uma maneira clara, explícita, movendo. Ele lavou os pés dos seus apóstolos. Ele disse: eu sou o mestre, você me chama de mestre, eu sou mestre, mas porque eu sou mestre, eu vou lhe ensinar como você deve fazer. E lavou os pés. Ele disse: você agora não entende nada que eu estou fazendo, mas uma hora dessa você vai entender. Será que chegou a nossa hora de entender? E aí, esse trecho agora aqui de Filipenses diz: ele se esvaziou da sua glória, ele veio para a terra, ele se tornou humano, ele abriu mão da sua divindade e veio sofrer como nós. Jesus sofreu como nós. E não apenas serviu, mas ele deu a sua
vida. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz significa o seguinte, minha gente: dor extrema, que eu não quero nem imaginar como isso seja, é entendida como a morte mais dolorosa que existe. Você morre por sufocação, sufocamento, sei lá, e você ainda está ali todo doído, seu corpo todo flagelado, e ele sofreu humilhação em nosso lugar. Ali era isso, a cruz representava dor, representava humilhação. Jesus viveu isso pelo meu e pelo seu pecado. É muito forte, minha gente. Ele viveu isso pelo nosso pecado, pelo nosso pecado. Ele não precisava fazer isso. A gente não precisa fazer alguma coisa pelo outro, mas a gente deve seguir o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo. Então, ele nem pede para a gente passar dor e humilhação. Ele só diz: vá ali, estenda a sua mão, seja meu braço, seja minha boca, seja meus olhos, seja as minhas mãos, seja isso, faça alguma coisa, se mexa, saia daí, né? E se tiver que passar uma humilhaçãozinha, faça isso por mim, porque eu já fiz isso por você. Continuando agora no versículo. Aí, peraí, me enrolei aqui um pouquinho no texto. Continuando agora no versículo. Perdi o. Minha. 9. Lendo 9 a 11. Porque tudo tem uma recompensa, preste atenção. Versículo 9. Por isso, Deus o exaltou, continuamos falando de Cristo, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, o Senhor está dizendo: Jesus é teu exemplo de humildade, teu exemplo de falta de egoísmo, teu exemplo de amor, teu exemplo de servidão. Ele é o exemplo, mas ele também é o exemplo da minha exaltação, Deus está dizendo. E como eu vou exaltar você depois, como eu fiz com o modelo Jesus, eu vou fazer com você. Ele exaltou Jesus à mais alta posição, ele deu a ele um nome acima de todo nome. O nome é Senhor, ele é o Senhor. Jesus foi exaltado pelo Pai. Ele é o nome acima de todo nome. Ele é verdadeiramente aquele que se entregou, né? Isaías 45, 23 diz exatamente o que está nos versículos 10 e 11. Diz assim: por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. Isso está em Isaías, capítulo 45, versículo 23. Isso é uma profecia que foi cumprida em Jesus, ali, né? Continuando no versículo 12. Diante de tudo isso, tudo que a gente viu, né, nos versículos 1 a 11, aqui, o que faremos, né, nós? Vamos lá para frente. O texto diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Gente, tem versão, por exemplo, a Almeida revisada e atualizada, que diz assim: desenvolva a vossa salvação com temor e tremor.
Isso é um versículo que dá muita especulação. Ah, que história é essa de desenvolver a salvação, né? O que é isso, gente? Vamos deixar bem claro. A salvação ela é pela graça e a gente recebe através da fé. É pela graça, é dom de Deus. E ele clareia muito isso em Efésios 2, assim, ele não vem de nós mesmos, não é de uma pessoa para que ninguém se vanglorie, é pela graça do Senhor. Agora, a gente precisa desenvolver a nossa salvação no sentido de que nós precisamos ser proativos. A gente já falou disso aqui antes, em outros estudos, que a palavra que é traduzida por salvação no original é sozo, e ela diz muito mais do que apenas ganhar a vida eterna, ter os pecados perdoados. Não é só isso. A gente tem também acesso à vida abundante que Jesus veio buscar para nós. Ele veio providenciar que nós vivamos as promessas ainda aqui na terra. Deus não esperou o povo chegar na terra prometida para cuidar deles, eles já ganhavam pão todo dia ali no deserto. Nós estamos passando nesse processo de chegar à terra prometida, a nossa Jerusalém, né, espiritual, mas ele está provendo o pão, ele está nos cuidando, ele está nos guardando, né? Com aquela sarça de noite para dar o frio, aquela sombra para proteger do calor do deserto de dia. Então, a gente precisa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A gente tem que verdadeiramente estar ali buscando essa vivência, né, daquilo que nós já temos posse. A gente deve respirar, falar, encher o nosso coração, encher a nossa visão de tudo isso que está aí, né? Para nós precisamos tomar parte daquilo que Deus colocou para nós, né? Tem uma pessoa chamada Charles Spurgeon, muita gente já deve ter ouvido falar, né, do Spurgeon por aí. Ele era um pregador inglês do século XIX, ele é chamado Príncipe dos Pregadores, e ele colocou isso que está colocado aqui, ele parafraseou dessa forma. Ele diz assim: há uma fonte de vida jorrando dentro de você. Use o balde, então, continue bebendo. Você nunca irá esgotá-la, essa fonte de vida que está jorrando, né? Há uma fonte de vida dentro de você. A gente precisa, a água está ali, a água está jorrando, a gente precisa ficar um balde e a gente deve estar bebendo. A palavra diz: encha-se, encha-se, encha-se de mim. Se você tem sede, vem a mim e beba. Ele fala de tantas formas diferentes. Gente, isso aqui faz uma síntese tão clara da palavra, é tudo conciso, mas tudo importante. Cada vírgula daqui tem preciso mover adiante, mas não deixe de meditar nisso, né? A gente precisa não somente tomar posse daquilo que Jesus nos deu, mas também fazer parte daquilo que ele nos chamou a fazer através do ID. Vocês entendem? Jesus disse assim: eu vou ao Pai, mas vocês vão e vão pregar o evangelho aqui, aqui, ali, acolá. Vão-se embora fazer isso, tá? Não fica só olhando para a nuvem. Ah, Jesus, que maravilha, um dia eu vou atrás de você. Não, não, ele disse agora, enquanto você está aqui, bora ralar um pouquinho, né? Então, esse é o chamado nosso, fazer parte, né, desse processo que Deus quer realizar, né, esse projeto que Deus quer concretizar através de nós. E aí a gente precisa, para isso, duas coisas, minha gente. Primeiro, conhecer a doutrina verdadeira. A gente precisa entender a doutrina verdadeira. É preciso que a gente saiba mesmo o que é o certo e o errado para a gente fazer. E Paulo está dizendo aqui, na minha presença e na minha ausência, toda hora, viu? Mas quando eu estou na igreja, eu sou santinho, chego lá fora, ai meu Deus, se isso aqui fosse a minha igreja, e aí, mas não é, as pessoas são imperfeitas, até dentro da igreja também, mas a gente deve seguir com Jesus. E aí a nossa conduta é doutrina e conduta, né? Fazer a nossa parte. Então, conhecendo a doutrina verdadeira,
a gente sabe que ela é verdadeira e a gente deve trazê-la para a prática, né? Eu quero dizer a você que não existe crente apático, não existe crente neutro, não existe crente que fica sentado na cadeira esperando a morte chegar ou a glória aparecer na nossa frente. Verdadeiramente, a gente precisa estar ligado, né? No que Jesus quer fazer através de nós. Vamos agora rapidinho, que eu estou aqui me detendo muito. Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E aí eu chego e fico assim, ai, Deus pode realizar através de mim. Não, não, não é assim. A gente tem que ter iniciativa. Paulo, ele estava dizendo, eu quero evangelizar, vou lá para a Ásia Menor. Aí Deus disse, ops, Paulo, por aí não, por aqui, por aqui. E ele ouviu, né? Ele teve uma visão de um macedônio dizendo, passe para cá e ajude-nos. Ele entendeu, eita, estou indo na direção errada. Mas como é que você vai saber disso se você não estiver ligado? Você vê um macedônio e diz, um sonho tão engraçado hoje, era assim, 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 nada a ver, que você não está ligado, né? Se você não estiver ligado, você passa batido. Então, a gente precisa é, perceber que Deus está fazendo algo em nós. Isso é outra coisa importante, né? Ele efetua em nós, tanto querer como efetuar. É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que faz o mover dele, mas nós precisamos estar em concordância, né? Vocês sabem a parábola dos talentos, ele bota o talento em você, mas você pode fazer alguma coisa com ele, dar frutos, ou você pode enterrar. E quando você enterra, o que é que acontece? Ele fica chateadinho, né? Ele claramente não aprova isso. Claramente. Ele bota. Cada um de nós tem um dom, sim. Agora, você tem liberdade de fazer alguma coisa com ele, ser um bom gerente, né? Gerenciar aquilo direito, ou você pode não fazer nada com o que ele lhe deu. Cuidado. Vamos continuar aqui, Filipenses 2, 14 a 16. Diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Paulo já disse quem é o nosso modelo, né? O que é que nós precisamos realizar. Aí ele disse: olha, desse jeito, presta atenção no jeito que Deus fez, e agora ele está falando na prática, sem teologia. Vê mesmo o tom, vê o assunto que ele trata agora, né? E vai sair ali de é pela graça, é pela força do Senhor, e pá. Aí ele chega na prática dizendo assim, versículo 14: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Minha gente, aqui tem tanta coisa. Eu vou dizer rapidinho para vocês. Murmuração. Ele começa dizendo, faça sem queixa. Não fica aí, isso é o que o povo fez lá no deserto. Deus deu livramento, Deus deu manada, e a turma murmurando, tá quente. É só isso, não tem um menuzinho lá de Faraó, não. Não tem um menorzinho do Egito, não. Murmuração. A gente não vê o que tem, a gente fica olhando para o que não tem. Isso é um condicionamento que definitivamente não é a mente de Cristo, murmurar. Ele detesta isso, viu? Discussões. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ter a mente de Cristo. Então, tem algumas coisas que a gente não vai concordar. Eu acho isso, você acha aquilo, e pai, eu acho que devia ser assim, eu acho que devia ser assado, mas Cristo é um em nós. Nós temos um Espírito, e é nesse Espírito que a gente tem que convergir, que a gente precisa concordar. É necessário que a gente faça isso. Agora, vê só o que está no versículo 15: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Irrepreensível é assim, a palavra original, que não pode fazer o mal.
que a gente se torne incapaz de fazer o mal. Que a gente possa ser perfeito diante do mundo. Para quê? Para eu aparecer a santinha? É para a luz de Cristo brilhar através de mim. Vocês estão vendo aí no versículo 15, está lá, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu vou brilhar, não é porque eu falo bonito, não é porque eu estou lá sempre na hora, não é porque eu me esforço muito, tenho 5 ministérios, não. Eu vou brilhar porque eu sou irrepreensível. Eu vou brilhar porque eu tenho a atitude de Cristo. Eu vou brilhar porque eu não fico murmurando. Eu vou brilhar porque eu não fico dando opinião sobre aquela pessoa, mas eu fico servindo aquela pessoa, apesar do que ela diz, do que ela faz. Eu vou ver o que é que Deus quer que eu faça na vida dela. A gente não é somente luz, a gente é luminares. A gente não só acende uma vela, nós não somos uma vela na vida, nós somos o sol na vida das pessoas. Vocês entendem que a luz que brilha em nós não é uma luz material, é uma luz celestial, é uma luz sobrenatural. E a gente precisa fazer isso, nós devemos brilhar como o sol, as estrelas do céu. Assim que a gente deve dar para todo mundo ver. A gente é guia, a gente é luz para o caminho das pessoas. E aí você pode apontar o caminho certo e o caminho errado. Cuidado aí, cuidado aí com o que você está fazendo, com a luz que você brilha, né? A gente deve iluminar o caminho das pessoas, avisar dos perigos, né? Está por aí não, cuidado aí nesse negócio, né? Porque pode pegar para frente. Vamos lá, vamos para prosseguir aí nesse caminho, sem murmuração e sem discussão, tá bom? Chegando aí perto, versículos 17 e 18 dizem assim: Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aqui Paulo pode estar falando de uma possível execução. Vocês veem que ele diz assim: eu estou sendo derramado como oferta. Ele diz assim: eu posso virar o próximo, o próximo refém, né? Aquele que eu estou aqui preso, mas eu posso ser morto. Mas ele diz assim: eu quero que vocês se alegrem. Eu quero que vocês se alegrem. Por quê? Porque há um motivo maior do que as minhas circunstâncias. A gente, às vezes, gente, eu entendo que às vezes você tem uma doença grave, eu estou aqui, eu tô precisando, né, de socorro, de cura, eu estou mal pra caramba. Paulo estava ali quase enfrentando, né? Estava esperando a sentença, ele tinha sido julgado, estava esperando uma sentença que possivelmente era de morte, mas ele diz: alegrem-se, de novo, tá? De novo, mais uma vez, anota aí essa palavra, alegrem-se. Continuando, versículos 19 a 24. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado. Eu quero ficar animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Gente, Paulo estava enviando o melhor que ele tinha para os filipenses. Agora, ele ia fazer isso agora? Não, a gente vai ver daqui a pouco, que ele vai enviar, é para Afrodito, ele vai enviar outra pessoa para lá agora. Por quê? Porque ele diz assim: tão logo eu me certifico da minha situação. Então, Paulo estava ali esperando para ver o que ia acontecer, para poder enviar Timóteo, e ele dizia: eu quero ir também ter com vocês. Mas aqui vocês entendem que ele não sabe o que vai acontecer, está claro isso aqui, mas ele confia
no Senhor. E ele tem, veja, discernimento das pessoas que vão estar servindo como ele, seguindo o exemplo dele ou não. Então, ele diz aí no versículo 21, todos buscam os seus próprios interesses e não, ele não diz, não os meus, não, os de Jesus Cristo, os de Jesus Cristo. Mas Timóteo é um exemplo. Vocês viram como ele serviu junto comigo? Então, Paulo está mostrando aqui, olha, há pessoas que estão seguindo esse modelo, porque a gente precisa de modelo. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, não sei. Tem exemplo, a gente tem Jesus, eles tiveram Paulo, Paulo já está apontando para Timóteo, então é importante que a gente entenda que nós também podemos ter modelo. Há pessoas que seguem Cristo ao nosso redor e eles podem ser o nosso modelo. Você tem um pastor, você tem uma liderança, sou você mesmo, você, eu sou o líder do meu ministério, mas tem alguém em cima de você, ou deveria ter, na verdade, né? Se não tem, cuidado aí, a sua antena não está sintonizada. Mas é assim, né? A gente precisa seguir esse modelo de Paulo, porque Paulo diz, versículo 24, minha gente, confiando em quem? No Senhor. Confiando no Senhor. Então, ele pode ir, pode não ir, ele quer ir, tá claro isso, ele quer ir, mas ele não sabe o que vai acontecer. No entanto, ele confia no Senhor. Versículos 25 a 27. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele está doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Gente, esse lugar, esse negócio aqui é um por cima do outro. Vocês estão vendo todo mundo se preocupando com todo mundo? Vocês percebem a unidade que filtra, né? Que aparece, emana aí nesses versículos 25 a 27, porque assim, os filipenses, eles se preocupavam com Paulo. Aí, eles juntaram uma oferta e enviaram o Epafrodito para Paulo, para cuidar, com ajuda. O texto diz assim, no finzinho do versículo 25, né? Epafrodito é o mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então, o povo de Filipos estava preocupado com Paulo, juntaram ofertas, cuidaram, né, o que ele ia precisar, mandaram por Epafrodito. Por outro lado, Paulo se preocupa com a saudade e a angústia de Epafrodito, que ele está sentindo aí. Ele, no versículo 26, ele diz: ele tem saudade de vocês, ele está angustiado porque vocês estão preocupados com ele aí, porque souberam que ele teve doente. Então, é todo mundo se preocupando com todo mundo. Vocês percebem a igreja, o calor dessa igreja, o cuidado mútuo. É muito importante que a gente perceba isso, minha gente, porque isso é um efeito de toda a doutrina que foi colocada antes, né? Aquilo era vivenciado na igreja de Filipos, sim. Enfim, a última coisa que tem aí, nesse versículo 27, né? Ele disse: olha, Epafrodito ficou doente, ele quase morreu. E aí, ele diz assim: Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza muito grande. Não tem indicação de cura sobrenatural, né? De como isso aconteceu, e pá, mas ele foi curado. Ele foi curado. E Paulo diz: pela graça de Deus. Foi Deus que deu não somente a saúde para ele, mas ele teve pena de mim, como eu ia me sentir com relação a isso, né? Então, de novo, né? Cuidado em cima de cuidado. Para a gente fechar aqui, versículos 28 a 30. Por isso, logo o enviarei. Ele vai estar falando de Epafrodito. Eu vou enviar Epafrodito agora para vocês, para que, quando o virem novamente, fiquem o quê? Alegres, ele falando de alegria de novo, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com o quê? Com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu
por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Mais uma vez, Paulo está recomendando que eles exercitem o quê? Alegria. Paulo está dizendo: olha, eu estou preso, o outro está para morrer, mas exercite alegria e recebam-no com alegria. E mais do que isso, né? Homens como esse devem ser honrados. A gente precisa verdadeiramente criar no meio de nós cultura de honra. Honra, a gente dizer assim, essa pessoa é digna de honra, porque a gente gosta muito de olhar para alguns nos holofotes e a gente não sabe nem quem é o irmãozinho do nosso lado, nem quem é, quanto mais o que ele fez, o que ele faz pelo reino, o valor que ele tem para Cristo, mesmo que ele não faça nada, mesmo que esteja em pecado. Então, cuidado, né? Para ter em você a mente de Cristo. Então, é importante a gente aprender a honrar as pessoas. Não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas isso é parte da cultura do reino também, né? E aí, importante, fechando aqui isso, é muito importante que a gente aprenda no reino, não somente querer ajudar, mas ajudar de fato, mesmo que isso nos custe alguma coisa, como estava custando a Timóteo, que estava ali, né, sofrendo junto com Paulo, e Epafrodito, que quase morre nessa aventura. Amém? Amém. Gente, desculpa aí, estamos muito avançada aí na hora, mas vamos falar. O que é que vocês capturaram aí? Tem alguma dúvida, algum comentário sobre esse capítulo 2? Abra aí seu microfone, vamos falar. Eu posso começar aqui, Kátia. Vamos embora. Essa carta é maravilhosa, né? Eu estava aqui fazendo, arrumando, me arrumando já já para ir para a igreja dia do sim, mas ouvindo tudo aqui, porque assim, esse capítulo 2 para mim, esse trecho aqui que ele fala sobre a humildade de Jesus. É aquela coisa que a gente devia guardar muito no nosso coração. A partir do momento que você foi lendo, né? Dois passou por isso, aí chega nesse momento assim de você falando da unidade deles, da comunhão deles, da alegria deles. Eu fiquei pensando assim, poxa, como Paulo assimilou esse exemplo de Cristo, porque aqui é o exemplo que ele está dando. Porque ele foi o primeiro a fazer isso, Jesus, né? Porque eu fico imaginando, meu Deus, eu imagino a glória que ele tem lá com o Pai, com o Espírito Santo, lá no céu, no lugar onde diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração sentiu o que a gente vai experimentar lá. E ele tinha tudo lá, mas ele abriu mão disso, ele se esvaziou da realeza dele, da glória dele, assim, ele se esvaziou, não que ele continua tendo glória, mas assim, ele se esvaziou dele, né, das vontades e tudo, ele abriu mão de tudo para se fazer homem como a gente, esse homem carnal, sofredor, né, que passou por tantas coisas, como a gente sabe, e às vezes, assim, para a gente fazer uma transição, eu estou aqui, eu tenho que abrir mão disso para ir para aquele lugar, ou eu tenho que abrir mão disso por isso. A gente já entra numa, ai meu Deus, o que é que eu vou perder? Eu vou perder, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou perder? A gente fica nessa coisa de ganhar ou perder, mas aqui a gente vê que Jesus ele decidiu e, meu Deus, e Paulo pegou isso quando ele diz, né? O morrer é lucro e o viver é Cristo, porque Cristo fez isso, né? Ele deu, ele entregou essa vida por nós. E aí, nesse sentido, aí eu vejo a possibilidade da gente, sim, viver essa unidade, a gente ser alegre, quando a gente tem esse exemplo de Jesus, né? Essa unidade dele com o Pai e o Espírito Santo, e ele quer que a gente seja assim, um com ele, assim como ele é com o Pai e o Espírito, que a gente seja. E é muito difícil, é muito desafiador viver isso, mas a gente tem esse exemplo de Jesus e a gente tem o próprio Espírito Santo dentro da gente para nos ajudar, né? Falei demais aqui. Mas é Amém. isso, assim, é esse exemplo, né, de humildade, a humildade de Jesus, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Não, eu tenho uma glória aqui, eu tenho um título aqui, eu me apego a isso. Meu Deus, muito maior
é o título de filho que a gente já tem, né? Assim, se desprender desses apegos desse mundo, realmente. Para mim, essa é a mensagem aqui desse dia de hoje. Amém, amém. Glória a Deus. É isso mesmo, né? Ele disse assim: olha, é preciso fazer isso. Aqui está o modelo Jesus. E eu acho incrível o exemplo humano que vem no final, né? A estrutura desse capítulo em particular, né? Olha como eles fazem lá na igreja de Filipos. Olha como eles estavam um cuidando do outro, né? Um preocupado com o outro, um se preocupa, manda oferta para cá, o outro se preocupa porque o outro ficou doente, e a gente vai cuidando, eu vou mandar ele aqui para vocês se alegrarem vendo que ele está recuperado. Então, há esse cuidado mútuo que nós precisamos desenvolver em nós. Mas não é uma coisa que venha de dentro de nós, né? É uma coisa que vem do alto. Alguém mais, minha gente? Vamos aí, por favor. Tema tão lindo, tão maravilhoso. Vamos acrescentar alguma coisa. O que é que Deus trouxe para você colaborar aqui na nossa meditação nessa manhã? Não creio que vocês estão aí caladinhos nisso. Jesus amado, fala com ele, hein? Fala com ele para motivar vocês. Já está lhe falando também. Vamos Eu, nessa, eu ninguém posso, vai eu perguntar. posso continuar aqui, viu, Kátia? Eu posso falar aqui outra coisa. Diga outra coisa que Uma você quer falar. lapadinha aqui, uma lapadinha no capítulo 14, Eita, né? bora. Não sou eu, é Ana Cristina, hein? Presta atenção. Não, porque assim, vê, ele no capítulo 14, isso também me saltou aos olhos. Ele falou assim: façam tudo, sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Meu Deus do céu! Meu Deus, que responsabilidade a gente, né? Se a gente começar de trás para frente, fica melhor. A gente entender assim, a gente brilha, eu, Mabel, aqui Silvana, todo mundo está aqui, Tereza, Grace, a gente brilha como estrelas no universo. Oh, que coisa linda. Mas aí, por ser essa estrela que brilha, a gente precisa fazer tudo sem queixa, sem discussão, andar em unidade, né? Ser alegre mesmo em meio às circunstâncias difíceis, porque a gente tem esse Jesus que precisa brilhar em nós, não é no outro, é em nós, no meio dessa geração corrompida, essa geração do mundo. O mundo precisa ver essa igreja que brilha, que é alegre, que é unida, né? Que é cheia de amor, que é humilde. O mundo precisa disso. O mundo não precisa ver uma igreja que fica brigando, que vive competindo, que vive pisando no outro, que vive se sentindo, buscando a glória para si. O mundo precisa ver essa estrela que brilha, que é a igreja de Jesus Cristo, que brilha em amor, né? Que pensa no próximo, que se esvazia de si mesmo, que faz as coisas sem queixa, né? Sem discussão. Meu Deus, a gente que trabalha aqui, né? Tantos eventos, tanta coisa. Ontem teve o Dia da Aliança, foi lindo, lindo, lindo. E a gente poder viver isso, né? Essa unidade, servindo e brilhando, para que Jesus seja visto através de nós, nessa geração Glória a corrompida. Deus. É verdade. Amém. Nós precisamos ser essa luz, né? Que a gente possa estar buscando fazer isso de verdade. E não é de nós. Não pense que você sabe como fazer isso, que você sabe como brilhar essa luz. Você só precisa permitir que essa luz brilhe através de você. Você se conecta, né, com a fonte da luz e a luz brilha através de você. Amém? Vamos lá, gente. Pastorzão, sei que você está ou a caminho ou querendo partir aqui. Cadê você? Nessa. Hoje Estou é dia do aqui, sim. estamos indo. Gente, olha, que alegria, muito bom começar o dia assim, mergulhando, né, nessa mensagem. A carta aos Filipenses, ela traz
um renovo, traz uma disposição, traz um desejo, né, assim, incontido. Muito bom. Muito obrigado, Kátia, por essa manhã, né? Vamos sim, hoje seguimos final de semana de festa. Tivemos ontem, como a Aninha já falou aí, tivemos um, o Dia da Casamento Aliança, que foi coletivo. uma maravilha. E logo mais agora, o das 10, vamos ter o Dia do Sim, 45 pessoas aí dizendo sim para Jesus, né, para a Igreja de Jesus. Isso é muito bom, isso é exatamente isso que Paulo fala, né, é a importância da gente viver tudo isso aí. Isso alegra muito o nosso coração, alegra o coração do Senhor. Vamos orar, então, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo acesso à tua palavra. Ó Pai, é muito bom nós nos alimentarmos da tua palavra, Senhor Deus, porque nós temos contigo, sim, uma experiência real, verdadeira, mas a tua palavra, Pai, é que nos conecta para essa experiência ser completa. Muito obrigado, Senhor Deus. Dai-nos um dia na tua presença e tudo que façamos venha a glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Chama Vou aí, pastor. correndo. Vou correndo. Vamos embora. Vamos embora Tchau, para o vou culto. correndo. Tchau. Tchau, beijo. Até já já. Vamos embora, povo. A gente se vê semana que vem, aqui, se Deus quiser. Beijão. Beijo, manda. Eita, Fernanda e Ana, Mabel,